Olá, pessoal. Bom, então seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E esse vídeo vai ser feito em razão do pedido de uma pessoa aqui nos comentários, né? Como eu sempre digo, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão de pauta, sugestão de conteúdo, deixa nos comentários que a gente grava os vídeos explicando essas situações. Então, esse vídeo de hoje é para explicar aqui algumas questões sobre a reabilitação profissional. Algumas pessoas estão muito preocupadas com duas situações. A primeira delas, o fim da suspensão do programa de reabilitação, né, que ele estava paralisado em razão das ações de combate à questão da pandemia da Covid-19 e também com notícias que estão sendo veiculadas que o programa de reabilitação vai acabar. Então, vamos desmistificar essas coisas aqui. Primeiro, a suspensão do programa de reabilitação realmente está para acontecer. A gente vem prorrogando aí essas suspensões desde o começo da pandemia e a última portaria prevê que a suspensão acaba agora no final do mês de março. Pelo menos é o que a gente tem até esse momento, tá bom? Por enquanto a gente não tem uma nova portaria que suspenda a realização dos programas de reabilitação profissional. Então, encerrado agora o mês de março, é importante ficar atento aos chamados do INSS. O que você deve fazer? Eu sei que algumas pessoas não estão conseguindo informações lá pelo 135, né? Algumas pessoas já me relataram que ligam para lá e não conseguem informações, mas mesmo assim, eu reforço que esse é um importante canal de comunicação. Agora, o que você deve fazer? Anote sempre o número do protocolo da sua ligação. Então, você vai continuar ligando no 35 buscando informações, só que você não vai simplesmente ficar ali com aquela informação de que eles não têm nada para falar, né? Que você deve esperar, que você deve buscar o meu INSS. Então, você vai ligar, vai anotar o número do protocolo, vai anotar o dia e o horário da ligação e o que foi tratado nessa ligação, tá bom? A partir aí da virada do mês, você pode começar a ligar para tentar receber as informações. Outra coisa muito importante é também sempre acessar o portal lá do meu INSS. Se você não tem acessado esse portal, se você não tem a sua senha atualizada, é muito importante buscar uma agência do INSS ou então buscar os outros meios, tá, que são disponibilizados para atualização da senha e fazer a sua atualização e ficar acompanhando, tá bom? Se você receber algum tipo de notificação, você vai ver no canto direito da tela ali, tem um sinal de um sininho e vai aparecer uma bolinha vermelha. É sempre bom estar conferindo ali se não tem nenhuma notificação para você. Pode ter algum chamado, alguma convocação, alguma notificação, tá certo? E aí você verifica o que está acontecendo. Então, recapitulando, a suspensão das atividades relacionadas à reabilitação profissional do INSS estão suspensas, mas por causa da questão das medidas de combate à pandemia, né? As medidas de combate à Covid-19. A última portaria que nós temos realizando essa suspensão tem a previsão agora para março, para encerrar esse período de suspensão. Então, veja, não é o fim do programa de reabilitação. Houve uma suspensão como medida de combate à pandemia, à Covid-19. A última portaria prevê agora a suspensão até o final de março. Encerrou esse período, você deve voltar a ligar no número 135, mesmo já tendo ligado, né, mesmo tendo recebido aquelas informações vazias de que deve esperar, que deve olhar o meu INSS, você pode ligar mais uma vez, só que dessa vez você vai anotar o dia, o horário, o número do protocolo e o que foi tratado, as informações que você recebeu nesse número, tá bom? Além disso, você vai entrar no portal Meu INSS, se você não tem a senha, você vai atualizar a sua senha e vai ficar de olho se não recebeu nenhum tipo de notificação lá pelo meu INSS, tá bom? Isso é muito importante para que você fique sempre muito bem resguardado aí, caso precise entrar com ação na Justiça Federal por causa do seu benefício ser suspenso, de repente aí sob a alegação de que você não se apresentou para o programa de reabilitação. Aí você vai ter o número, né, do protocolo do dia que você ligou e que não lhe informaram, que não lhe avisaram que você deveria comparecer na agência, tá? Isso é muito importante, então anota isso
faz, né, segue essa orientação, porque isso pode salvar o seu benefício, tá bom? Agora, segundo ponto aí, estão falando que o programa de reabilitação ele vai acabar. Então, voltando, mais uma vez, tá bom? O programa estava suspenso em razão das medidas de combate à pandemia. Não existe previsão nesse momento de que o programa de reabilitação profissional seja extinto, tá bom? Que ele pare, que ele deixe de existir. Não existe nada nesse sentido ainda. Por que que algumas pessoas estão falando que o programa vai acabar? Na verdade, não é que vai acabar. O que existe, tá bom? Recentemente foi fortemente divulgado aí na mídia, principalmente para as pessoas que tratam do direito previdenciário, elas receberam isso, é que existe uma pesquisa, um estudo realizado por estudiosos da Universidade Estadual de Londrina, dizendo que o programa foi desestruturado e que basicamente ele não consegue atingir os seus fins, tá bom? Essa pesquisa ela foi divulgada na internet, ela foi publicada como artigo e algumas pessoas estão aproveitando isso para dizer que o programa de reabilitação vai acabar, tá? Ah, Breno, um dia pode acabar? Pode até ser que um dia acabe, mas hoje não existe isso. A conclusão que eles chegaram, eu deixei até separado e eu vou ler aqui para vocês. Eu vou ler só as considerações finais, tá bom? Porque é um artigo relativamente grande, ele tem 12 páginas. Eu posso até deixar o link aqui na descrição para vocês, quem tiver interesse em ler completamente o artigo, mas ficaria bastante cansativo eu ler esse artigo por inteiro aqui. Então, eu vou ler aqui apenas uns pedaços, alguns trechos das considerações finais. O que eles falam? O Programa de Reabilitação Profissional do INSS foi concebido com a finalidade de consolidar o campo de saúde do trabalhador, protegendo o trabalhador nas suas condições físicas e sociais. Então, o que isso aqui quer dizer? O programa de reabilitação, quando ele foi concebido, eu até comentei aí já em outros vídeos, que você deve passar por uma avaliação social, por uma avaliação psicológica, por um médico. Então, ele tinha esse objetivo aí de atender todos esses aspectos, de acompanhar realmente o trabalhador em todos esses aspectos. Inclusive, para retornar ao trabalho, era necessário passar por uma diversidade de avaliações com vários tipos de profissionais. Mas hoje, em que pese ainda possa ter esses acompanhamentos, tá bom? A palavra final é do médico, ele que vai liberar, é o perito médico federal que vai liberar o retorno para o trabalho e compete a ele exclusivamente dizer se aquele trabalhador, se aquele segurado, se ele já está apto para o retorno ao trabalho ou não, tá bom? E aí, seguindo. Entretanto, a desproteção estatal e a desconstrução da atenção à saúde do trabalhador pela política pública de previdência social por meio do programa de reabilitação profissional é evidente. Então, a gente está dizendo que isso aqui fica claro que houve uma desconstrução, que há um desleixo, digamos assim, das políticas públicas em relação ao programa de reabilitação da previdência social. A análise dos manuais técnicos de procedimento da área de reabilitação profissional mostra a operacionalização do serviço construído em uma concepção de proteção social ampliada no que diz à saúde do trabalhador entre os anos de 2011 e 2016, e o momento de inflexão a partir de 2018, conformando-se em uma proteção social restrita. Ou seja, era um programa muito amplo, né, para atingir muitas pessoas, e agora houve uma restrição do programa. Então, menos pessoas estão conseguindo aderir a esse programa. Em 2018, conformando-se em uma proteção social restrita e desconfigurada com a concepção inicial do programa de reabilitação profissional. Então, é isso que está acontecendo. E aí seguem as considerações aqui deles, eles vão falando, tá bom? Mais um trecho. A Previdência Social manteve sua responsabilidade com o trabalhador, acompanhando os processos de mudança do mundo do trabalho, sobretudo quando passou a se basear nos princípios e propostas do campo de saúde do trabalhador, a superação dos paradigmas relacionados à medicina do trabalho e à saúde ocupacional demonstra essa dinâmica. Entretanto, no ano de 2018, iniciou-se a desconstrução
do programa de reabilitação profissional e, em consequência daquela concepção de proteção à saúde do trabalhador. Os efeitos quantitativos e qualitativos desse modelo devem ser sentidos nos próximos anos, mas é perceptível que uma política pública de previdência social nesses moldes tem como primeiros efeitos a incredibilidade nas ações do Estado, sobretudo no que compete ao seguro social e à proteção social, uma vez que o ser biológico prevalece sobre o ser social. Então, mais uma vez, como eu falei aqui já durante esse mesmo vídeo, não existe a previsão de encerramento do programa. O que existe é um estudo aqui desses pesquisadores que demonstram que o programa ele vem sendo descaracterizado, ele vem sendo desconstruído, né, na sua essência. Ou seja, ele foi criado em um modelo, ele foi criado em uma situação que previa uma abrangência maior de sua atuação e hoje ele atinge um número menor de pessoas. Por causa disso, né, e por causa das mudanças da metodologia adotada durante o programa, esses pesquisadores trouxeram essa conclusão de que o programa está sendo descaracterizado, tá bom? Mas volto a dizer, não existe nada nesse momento, tá bom? Nada impede que amanhã, que no próximo mês, no próximo ano, em qualquer outro momento, venha surgir a ideia, né, uma normativa desligando, acabando com o programa de reabilitação profissional. Mas hoje não existe isso, tá bom? Algumas pessoas, eu não sei como que elas chegaram a esse tipo de informação, de repente alguma informação que eu não tenho conhecimento, mas eu não tenho conhecimento nenhum de que hoje exista a ideia, qualquer normativa que preveja o fim, né, do programa de reabilitação. Então, recapitulando desde o começo, o programa de reabilitação está suspenso em razão das medidas de contenção da pandemia, da questão da Covid-19, e deve voltar a acontecer, né? O programa deve voltar a funcionar agora a partir de abril. Você deve ligar no 135, anotar o número do protocolo, o dia, o horário da ligação, o assunto tratado e também acompanhar o seu portal do Meu INSS. Em relação ao programa de reabilitação acabar de forma definitiva, dele não acontecer mais, eu não tenho esse tipo de informação. Eu desconheço qualquer informação nesse sentido. O que eu sei é que existe esse estudo, mais uma vez, vou deixar o link na descrição, em que os pesquisadores aqui apontam a desconstrução do programa de reabilitação. Ou seja, ele começou de um jeito e está sendo fragilizado, né? Está chegando no molde agora que ele tem pouca efetividade. Essa é a conclusão dos pesquisadores, tá bom? Então, era isso. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e lembre sempre de compartilhar com seus amigos, com seus conhecidos. Manda lá no WhatsApp para que as pessoas fiquem por dentro aí dos seus direitos e tenham acesso às informações do que realmente está acontecendo na Previdência.